sábado. Bom dia, feliz sábado, professor Marcos Cláudio. É com grande alegria que estamos aqui para juntos aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado de Abrão, ou Abraão, certo? Abraão que foi considerado, que é considerado o quê? Pai da fé. Por que é que ele é considerado o pai da fé? Por quê? Tinha muita fé. Me ajude aí. Por que é que Abraão é considerado o pai da fé? Alguém me fala? Confiou em entregar o seu próprio filho, né? Ali, uma espécie de próprio Deus, onde entregou o seu filho para morrer no meu lugar e em seu lugar. O que mais? O que mais? Por que é que ele é considerado o pai da fé? Acreditar em Deus fielmente. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, sábado pela manhã do dia 23 de novembro de 2024, e este é o professor Marcos Cláudio. Olha, se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Isso é muito sério. Porque Deus, Jesus, todos os dias, Ele coloca no meu e no seu coração, porque Ele também é um dom. E Ele coloca isso no meu e no seu coração, a fé. Basta você pedir. Porque muitas vezes nós pedimos tantas coisas, mas esquecemos de pedir o mais importante, que é o quê? O batismo do Espírito Santo e fé. Então entenda o seguinte: o seu pedido prioritário tem que ser o quê? Espírito Santo e fé. E as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Abra a sua Bíblia no capítulo 12. No capítulo 12, Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. E aqui nós vamos ver um pouco sobre o chamado de Abraão. Juntamente o 12 e o capítulo 13, nós vamos tirar algumas lições para a minha e para a sua vida. E pedimos aqui a Deus que nos ajude a colocar em prática. Deixemos de ser meros ouvintes, para ser o quê? Fiéis praticantes. Amém? Então, capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga: está a caminho. Glória a Deus, meu irmão. Se você está a caminho do céu, amém. Porque para o céu vai quem quer, mas para o beleléu vai quem quer e quem não quer. Entenda isso. Então vamos orar? Com a palavra de Deus agora aberta, façamos silêncio, porque Deus está aqui. Quando Deus está presente, o homem o quê? Se cala. Cale-se diante dele o quê? Toda a terra. Isso inclui também o quê? A igreja de Alvo. Oremos, eterno Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui com a tua palavra aberta. E nessa manhã, ó Pai, fala aos nossos corações, para que nós possamos a cada dia ser mais parecidos contigo. Abençoa cada pessoa aqui, abençoa cada família aqui representada. Que aquele milagre que tanto se pede, que tanto se busca, que tanto se clama, seja autorizado por Cristo Jesus. Amém. Mas o maior milagre, ó Pai, que precisamos, não canso de dizer isso, é a mudança desse coração propenso a pecar. Por isso, tira, arranca esse coração e coloca o coração de um verdadeiro adorador. Nos abençoa neste momento, mas também te pedimos, perdoa os nossos pecados, por Jesus, amém, glória a Deus. Pai da fé, Abraão. Capítulo 12 diz o seguinte: depois da morte de quê?
Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Algodoeiro, sábado pela manhã do dia 23 de novembro de 2024, e este é o professor Marcos Cláudio. Pronto, vai melhorar. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a quem? Abrão. Sai-te da tua quê? Da tua parentela e da casa de teu para o quê? Para um local que eu vou te mostrar. Interessante aqui é que muitas vezes a gente acha que esse pedido de Deus foi fácil. Abrão, no caso, tinha aqui quantos anos? 75 anos. Ele tinha 75 anos quando Deus fala com Abraão e pede para ele sair da onde? Da sua casa, da sua terra, do seu pai, da sua parentela, e vá para um local. Aonde é esse local? Abraão não sabia onde era esse local. Era desconhecido para ele. Olha, você vai e depois, no caminho, no processo, eu te mostro onde é que você vai ficar. Interessante é que, ao acharmos isso fácil, se a gente colocar agora para a nossa vida, pessoas hoje que já estão com tudo organizado, seu emprego, sua casa própria. Será que Jesus chegasse para você e mandasse você agora para outro país? Você iria? Você deixaria tudo que você conquistou aqui para ir agora começar novamente em uma terra que você nem saberia onde é? Com 75 anos. Interessante que quando eu leio essa passagem, e já emendo agora para a segunda, porque o primeiro versículo já é complicado. Porque se você ficar só no primeiro versículo, é Deus chamando sem o quê? Sem dizer para onde e sem mostrar nada ou dar nada em troca. Ou dar algo para ele se segurar. Porque é muito fácil você dizer assim, olha, irmão, você ganha aqui seus 5 mil reais, você tem o seu emprego, mas você vai sair da sua empresa, que você trabalha, você vai para outra empresa, mas você vai ganhar 10 mil. Ela já vai se segurar com a certeza que o quê? Eu vou sair daqui, onde eu passei uma vida, mas lá eu vou ganhar mais. Só que Abraão não. Ele já tinha vida ok, ele era gerado, e agora ele tinha que sair para um local que ele nem sabia para onde era. Só que Deus, ele vai mais longe, porque quando ele te chama, ele coloca algo em você. Quando ele te requisita, Deus coloca a mão sobre você. E foi isso que aconteceu no verso 2. Abraão não ia sem nada. Abraão ia com o quê? Verso 2, o que é que diz aí? Primeira promessa: você vai ser uma grande nação. E o que mais? Te abençoarei. Você vai ser uma pessoa abençoada por mim. Por onde quer que fores, onde você estiver, você vai ser abençoado por. Guarde isso. Guarde essa frase. Aonde você estiver, você vai ser o quê? Abençoado por mim. Mas o que mais? Vai engrandecer o nome. O nome de Abraão é grande ou não é? 3 religiões consideram Abraão como o pai da fé. 3. Qual outro nome que tem, vamos dizer, livre acesso nas 3 religiões? Quando eu falo 3 religiões, é o que? Cristianismo, judaísmo e islamismo.
E ele vai ser o que mais o quê? O que é que ele vai dizer? Que Abraão vai ser o quê? Em ti serão benditas todas as famílias. Ele vai ser um abençoador. Não, ser Ser tu uma bênção. Então, quando eu leio esse versículo, eu entendo uma grande lição para mim e para você hoje. Abraão estava em um local cômodo, num local que tudo já estava estabilizado, e agora Deus chama ele para um grande desafio. Chama ele para um grande desafio. E ao escutar a voz de Deus, ele o quê? Ele aceita. Então a lição de hoje, a primeira, com esses dois versículos é o quê? É que Deus está me chamando, está te chamando hoje para sair do quê? Da zona de conforto. Sabe, está tão confortável para você vir aos cultos no sábado, no domingo, na quarta, glória a Deus, amém, estou lendo minha Bíblia, está tudo bem, mas Deus quer fazer algo maior na sua vida. Para isso Ele te chama, e muitas vezes nós dizemos o quê? Não a Deus. Não. Esquecendo que quem vai nos guiar é Ele, não é o seu dinheiro, não é sua cultura, não é o seu saber, é o próprio Deus, que quando Ele chama, Ele capacita, Ele abençoa. Amém. Então Deus está chamando a mim e a você hoje para sair da zona de conforto. Você está preparado para isso? E no final do ano acontece muito isso. Principalmente aqui na igreja. Aqueles cargos, aqueles chamados de Deus, né? Que com 5 dias a gente começa a declinar, Marcos Cláudio, que eu me incluo também, porque a gente quer ficar no conforto, na zona de conforto. A gente parece que não quer desafios, mas Jesus está te chamando hoje para um grande desafio. Eu não sei o que é que tu está dizendo não a Deus, que tanto Ele já te perturbou, já te chamou, você sabe muito bem o que é, aquele projeto que você não tem coragem. Mas Deus entende o seguinte: se você aceitar o desafio dado por Deus, você vai ser abençoado. E você vai abençoar muitas vidas. Então, primeiro, lição de hoje: se Deus disse, sai desta zona de conforto, para que você seja uma pessoa mais abençoada, e principalmente que você possa abençoar outras pessoas, não diga não. Aceite. Porque pessoas serão abençoadas pelo seu intermédio. Agora, interessante, se você for para o versículo 4, abra no versículo 4, preste atenção agora nisso aqui. Deus chamou quem? Chamou quem? Abraão. Para ele sair da onde? Da parentela, da casa, sai de tudo aí e tu vai para um lugar. Só que no verso 4, o que é que tem no verso 4? Logo foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Pergunta agora que não quer calar. Deus chamou Ló? Não. Deus falou com Ló? Não. Deus disse, eu vou te abençoar, Ló. Tem na Bíblia aí Deus dizendo assim, Ló, tu vai com Abraão junto para ajudar, tá meio velho Abraão, tu vai ajudar, que eu vou te abençoar também. Deus disse isso para Ló? Não. Por que Ló foi? Penetra. Foi de penetra? Você nunca pensou nisso? Porque quem chamou, tudo bem, Sarai, até então, Sara depois, e porque era quem? A esposa. Mas o que é que tinha a ver Ló aí? Você já pensou nisso? Abra no capítulo
13. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste. E trazer a lição, nós vamos ler o capítulo 13, verso 6. Preste atenção nisso aqui. Isso pode ser um puxão de orelha para mim e para você também. Capítulo 13, verso 6. Nós vimos no capítulo 12, verso 4, que o quê? Que Abraão atendeu o chamado de Deus. Mas quem é que foi com ele? Ló. Ló não foi chamado por Deus. Ló não recebeu a bênção que Deus prometeu para Abraão. E por que é que ele foi? Só que no capítulo 13, verso 6, diz o seguinte. Diga aí, minha irmã. E a terra não podia sustentar, para que habitasse juntos, porque eram muitos, de sorte que não podiam habitar na companhia do outro. Por que é que eles não podiam habitar um na companhia do outro e aquela terra, vamos dizer assim, ficou pequena para os dois morar? Por quê? Por quê? Teve contenda por quê? Por que teve contenda? Os rebanhos de Abraão e de Ló eram o quê? Numerosos, era grande. E a terra não suportava os dois, porque eram o quê? Os dois. Agora só o que me chama a atenção no verso 6 não é a questão do rebanho, presta atenção nisso, de Abraão ser grande. Por quê? Porque ele era abençoado por quem? Por Deus. Deus disse: onde você for, eu vou te abençoar. Né? Agora o que me chama a atenção é o rebanho de Ló ser grande. Sabe por quê? Porque Ló, naquele versículo 4, entendeu que ele tinha que se relacionar com pessoas que se relacionavam com Deus. A pergunta dessa manhã não quer calar: com quem você está se relacionando? Entenda que hoje a pesquisa, o estudo diz que você reflete com aquelas 5 pessoas que você mais convive. Você é o reflexo dela. E se a gente aprender aqui com Ló, nós temos que conviver, se relacionar com o quê? Com pessoas tementes a Deus. E a pergunta é: e as suas amizades? Como tem sido? Pessoas tementes a Deus? De tardezinha nas calçadas, quando você conversa com pessoas de Deus ou pessoas que não temem a Deus? Porque aqui no texto é bem claro: Ló, ele prosperou por quê? Porque ele se relacionou com pessoas tementes a Deus, e ele começou a se parecer com esse tipo de pessoa. Então, se eu vejo que a pessoa que se relaciona com pessoas tementes a Deus, ele prospera, não estou dizendo só materialmente não, mas principalmente espiritualmente. Se eu começo a me relacionar com pessoas que não são tementes a Deus, o que é que acontece comigo? Eu começo o quê? A regredir, a cair, a me distanciar, principalmente do Deus eterno. Deus está te chamando hoje para rever teus conceitos, crente, as tuas amizades, com quem tu está andando, com quem tu está conversando, com quem tu está partilhando teus momentos, com quem é? É com pessoas tementes a Deus ou não? As más companhias o quê? Corrompem os bons costumes. Salmo 1. Feliz é o homem que o quê? Que não anda segundo o conselho e nem se detém de tardezinha nas calçadas, conversando a vida alheia. Amigo, Deus está dizendo para você hoje: reveja o seu conceito sobre as amizades. Mas você pode dizer assim: mas na Bíblia tem Deus dizendo: ame a todo. Ame a quem? A todo mundo. Mas não tem dizendo: ande com todo mundo.
Tem ame todo mundo, mas ande com todo mundo não. E eu vou muito mais além. Tem pessoas na igreja, preste atenção nisso. Tem pessoas na igreja que você deve só dar um feliçado, oi, tudo bem. E essas pessoas também não são crente coisa nenhuma. Eu estou falando questão da igreja, não do Alvarém, mas de toda a igreja. Tem pessoas que são pedra de tropeço e estão te levando para o buraco também. Preste muita atenção com quem você está convivendo. Se você quer progredir, prosperar espiritualmente, cola como Ló em pessoas que são verdadeiramente tementes a Deus. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. O homem que não tinha a bênção de Deus foi abençoado por tabela, somente porque ele tinha amizade com um homem que era de Deus. E a dica é: seja amigo de pessoas mais crentes que você. Seja amigo de pessoas mais crentes do que você. E você tem muito a aprender. Então, segunda lição é o quê? Se envolva com pessoas que são envolvidas com Deus. Quando eu escuto isso e olho para minha lista de contato no telefone, eu acho que tem muita gente que tem que ser retirada, né? Ou não? Tem muita gente que tem que ser retirada. Começar de novo. Você é um homem novo, você é uma mulher nova. Apaga o WhatsApp e começa de novo. Essa é a realidade. Você vai abençoar as pessoas. Tome muito cuidado com as amizades, pessoal. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. Cuidado com as amizades. Cuidado. Será que você ainda não está onde você queria estar por causa das suas amizades? Será? Não sei. Abra a Bíblia para a terceira lição, verso 8 e 9 do capítulo 13. Agora presta atenção, isso aqui é muito interessante. Até ler com mais cuidado esses versos, eu não tinha nem noção, eu não sabia nem que isso existia aqui na Bíblia. Verso, capítulo 13. Capítulo 13, verso 8 e 9. Diz o quê? Ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores. Pô, peraí, mano. Abraão está falando para quem agora? Coisa de crente. Olha, para não existir de contenda, porque eu não quero contenda. Tem pessoas que vão em busca da contenda. Abraão, ele queria o quê? Paz. É tanto, presta atenção o que é que ele vai fazer agora. Abraão era o mais velho. E agora diz, olha, eu não quero contenda com você. Você é meu irmão. Continue, irmão. Pastores, porque não somos. Isso. Não estão todos a terra diante de ti, nem pois apartai-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolher, irei para a esquerda. Pronto, presta atenção nisso aqui. Abraão, crente, como nós aqui somos, diga amém. 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 Glória a Deus. Ele só não quer contenda. Você está vendo aqui as terras? Se você for para lá, eu vou para cá. Olhando humanamente, primeiro, quem é que tinha o direito de escolher? Abraão, por quê? Ele foi chamado, ele é o mais velho, é tio dele. Quem era para escolher quem? Abraão, né? Só que ele dá essa escolha para Ló. E no nosso entendimento,
Mas o nosso entendimento finito diz que quem tem a primeira escolha está em quê? Em vantagem. Se eu vou escolher primeiro, eu estou o quê? Em vantagem, sim ou não? Então a vantagem toda era de quem? De Ló. E quem é que ia ficar em desvantagem? Já pensou se fosse aquele desenho animado? O diabinho dizendo para Abraão: menino, ele vai pegar vantagem, ele vai escolher a melhor. Será que você daria essa escolha a Ló, se fosse você? Será que você daria essa oportunidade? Ou melhor, você está dando a oportunidade às pessoas? Porque tem muita gente que quer pisar nas pessoas. Muitas vezes querem usar pessoas como escada, mas a oportunidade não dá. Só que aos nossos olhos, quem ia ficar com a melhor terra, quem era? Ló. Porque quando ele viu, já nós vamos ver um negócio muito interessante. Quando ele olhou, viu aquilo tudo verdinho, tudo regado, tudo bonitinho, ele disse: eu vou para ali. Tu fica com as pedras, tu fica com o deserto, tu fica com não sei o que, mas te vira, eu vou para cá. Só, meu irmão, que presta atenção uma coisa. Como é que é? Mas tu falei, né? Como Abraão era abençoado. Ponto, esse é o ponto. É isso, a terceira lição para mim e para você hoje. Não importa o local que você esteja, você tem a marca da promessa. Amém. Não importa se Abraão fosse para o deserto, não importa se Abraão fosse para qualquer canto, porque Deus disse que iria abençoá-lo. E por que muitas vezes você quer ser produto do meio? Deixa que o meio comece a influenciar você. Você não foi chamado para ser influenciado pelo meio, por pessoas, por pressão. Você foi chamado para influenciar pessoas a se chegarem a Jesus. Porque você é que tem a promessa de Deus. Amém. Entenda isso. Por que você está reclamando do lugar que você está? Por que você está reclamando pela situação que tu está passando, se tu tem a marca da promessa? Por quê? Ou tu está dizendo que não tem, ou tu está pensando que não tem. Tu foi chamado, além de ser abençoado, para abençoar as pessoas. Não importa o local que você esteja, meu filho. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa como a sua família está, como o seu emprego está, não importa, o importante é que você comece a agir como pessoa que tem Jesus no coração. Porque Ele disse: eu vou te abençoar, farei de você uma grande nação. E se você é filho de Abraão, você recebe também essas bênçãos. Se Ló recebeu, você também, quando está conectado com Jesus, essas bênçãos vão para mim e para você também. Não importa o local que você esteja, não importa. Não importa. Comece a agir como cidadão dos céus. Não deixe que ninguém te influencie. Não deixe que a pressão do grupo, principalmente dos adolescentes, dos jovens, não deixe: eu quero ser aceito por esse grupo, eu tenho que fazer isso, e começa a quebrar princípios. Não. Princípios são inegociáveis. Entenda isso. Entenda isso. Você foi chamado para brilhar. Você é um protagonista. Diga amém, meu irmão. Amém. Eu não fui, mas eu sei o nome. Diga amém. Ficou com vontade de ir. Ok, mas tudo bem, vai dar certo. Mas tem a quarta lição e última que pode deixar tocar, meu filho. Veja só, para a gente começar a encerrar, 13, 10 e 11. Preste atenção nesses dois versos. Capítulo 13, verso 10 e 11. Diga aí para mim, quem diz? Peraí, calma. Até o microfone. Levantou Ló os olhos e viu a
que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Que versículo que nos traz uma grande lição. Ao passar os olhos, ao ler, sem ter alguns cuidados, a gente passa em branco sobre um negócio muito interessante que tem aí. Por que é que Ló escolheu, presta atenção, por que é que Ló escolheu aquelas planícies? Por quê? Por quê? Porque ela estava verdinha, bem regada. O que mais? Por que mais? Por quê? Porque o quê? Ela estava bonita, porque Sodoma e Gomorra não tinha sido destruída. Não tinha, estava tudo bonito. Só por isso? A irmã já falou aqui. Você notou, diz a palavra de Deus, que ela se parecia com o quê? Qual é o jardim do Senhor? Vocês já notaram isso na palavra de Deus? Ló escolhe lá, porque era tão lindo, tão perfeito, que parecia o quê? O jardim do Éden. Só, meu irmão. E agora vem a lição para mim e para você. Nem tudo que parece nem tudo que reluz é o quê? É ouro. Eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Com pessoas que começam a decidir as coisas pelas aparências. Pessoas que são movidas pelo quê? Pela aparência. E hoje está acontecendo muito isso. Você vê redes sociais e tudo aquilo é o quê? Aparência. E a gente muitas vezes seguimos, queremos ser iguais. Por causa de quê? Da aparência. Só que eu vou mais além. Não viva você pela aparência. Deus te chamou para viver na essência e não pela aparência. Amém. Ló, ao olhar e viu que parecia com o jardim do Éden, aparentava, mas lá tinha muitos problemas. Sabe, meu irmão, eu sei que pode ter acontecido já com alguém aqui. Começou a confiar em alguém pela aparência, ou não? Começou a contar seus segredos por causa da aparência, ou não? E no fim o quê? Viu que aquele cordeiro, ou aquele carneiro, era na verdade o quê? O lobo mau. É lobo mau. Sabe, meus queridos, Deus está dizendo hoje, para que você não decida a sua vida, não decida as coisas sérias que você tem que decidir, para onde você vai, com quem você vai se relacionar, com quem você vai contar um segredo, com quem você vai chamar, principalmente para dentro da sua casa, por causa da aparência. E tome muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Você lembra de Jonas? O capitão do barco tinha culpa? Tinha culpa daquele barco dele estar se remexendo, ele ponto de naufragar. O capitão do barco tinha culpa. Só que ele convidou quem? Deixou quem entrar? O pecador dentro de casa. E aí
quase ele morre, porque deixou a pessoa que estava sem a presença de Deus entrar. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, a gente não sabe por quê. É que a gente está se relacionando tanto com pessoas que não têm a presença de Deus, que chega até a comer na nossa casa, entrar no nosso lar, olhar tudo. Sabe, amigos? São 4 conselhos práticos para a minha vida, para a sua. E eu sei que nós já caímos em alguns dessas questões. Só que Deus hoje está te dando uma nova chance de mudar algumas coisas, mudar alguns conceitos e se voltar para Ele. Mas o que eu quero dizer tudo é que você possa hoje fazer um pacto com Jesus, com Deus, e começar a viver não de aparência, mas na essência. E essa essência só vem ou só emana do Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré. Para você que está gostando da zona de conforto, é tão bom ficar sentado aí, só olhando o cara pregar. É bom, né? É bom. Eu queria contar uma história para você hoje, só para a gente finalizar. Posso? É a história da vaquinha. A vaquinha. Eu vou encerrar com essa história. Existia um senhor que morava em um monte, e ele tinha o quê? Uma vaquinha. Ele, a esposa e vamos chamar ela de Mimosa. Era ele, a esposa e quem mais? A Mimosa. Ele pegava, tirava o leitinho da Mimosa, se alimentava, com o leitinho ele fazia um queijo, ia lá na cidade, vendia o queijo, comprava cereais, uma roupinha, e tudo ia naquela zona de conforto. Era uma maravilha. Tinha a vaquinha, tirava o leite, tomava, fazia um queijinho, fazia uma coalhada, para quem gosta, comer com farinha, e é bom. Só que um dia um monge estava passando. Um monge, juntamente com seu ajudante, estava passando por ali. Quando avista aquela casa, ele vai fazer uma visita. O monge e o seu ajudante. Chegando lá, eles começam a conversar com o senhor e com a senhora. E a pergunta do monge diz: ó, vocês moram tão longe da cidade, vocês vivem de quê? E o monge dá uma olhada para a casa do homem, né? Vê a humildade. E aquele homem diz: olha, eu tenho aqui a Mimosa, e a gente tira o leitinho dela, a gente toma o leite, faz a coalhada, faz um queijo, vai e vende o leite, compra um cerealzinho, compra umas roupinhas, e nós estamos vivendo, tá bom demais. E o monge olhou e disse: ok, maravilha. E aí conversaram, o monge almoçou ali. Na hora de ir embora, presta atenção nisso, que isso vai servir para mim e para você. Na hora de ir embora, quando o monge vai passando, quem é que ele vê? A Mimosa. A Mimosa estava perto de um barranco. Aí o que é que o monge faz? Empurrou a Mimosa. E a Mimosa caiu lá embaixo e morreu. O ajudante do monge disse: meu mestre, o que foi que o senhor fez? O único meio de vida desse povo, agora eu vou morrer de fome. Ele disse: calma, vamos embora. E isso foi embora. E matou a Mimosa. Preste atenção nisso. Mais tarde, anos depois, aquele monge faleceu. O ajudante, que agora virou monge, lembrou de quem? Do senhor lá. E aí, rapaz, eu vou visitar aquele povo para ver como é que tá, né? Quando ele vai chegando, ele vê um casarão.
Ele olha mais à direita, ele vê logo uma Hilux. Chega mais perto, já vê uma piscina. Mas rapaz, provavelmente o dono morreu. Quem está aqui é outro. Quando ele, várias pessoas trabalhando lá, quando ele pede para chamar o dono da casa, quem é que vem? O homem. O velho lá. Ele olhou assim. Aí o senhor, pois não, aí o monge disse, o senhor é o fulano de tal? Sou. Aí o monge, o senhor está me conhecendo? Eu vim naquele tempo visitar e aí disse, rapaz, me lembro, essa data ela é muito importante na minha vida. E o monge disse, por quê? Porque eu estou vendo aqui, o senhor tinha uma casinha, e hoje tem um casarão, várias pessoas trabalhando. Ele, justamente por causa dessa data, que eu vou lhe contar. Mas o senhor me acredita que quando vocês saíram, foram embora, quando foi mais tarde, eu fui lá trazer a mimosa lá do pasto, quando passou, tinham passado algumas pessoas, eu não sei se ela caiu, sei que a bichinha caiu e morreu. Como eu não tinha mais a mimosa, eu tive que arregaçar as mangas e comecei a plantar aqui no meu terreno. Não é que o negócio deu certo. Eu comecei a plantar e vender, começou a prosperar. E aí eu já comecei a encomendar pessoas para trabalhar junto comigo e está aí hoje. Graças a Deus eu estou aqui, bem de vida. Tudo por quê? Porque o conforto daquele homem, a zona de conforto daquele homem, era quem? A vaquinha, a mimosa. E só para encerrar, será que não porque falta para ti, para tu prosperar na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida espiritual, não é tu matar essa vaquinha? A dica de Jesus é o que hoje? Mata esta tua vaca. Mata essa vaquinha. Eu pregando uma vez, eu já disse isso aqui, eu pregando isso aqui, e falei essa história da vaquinha lá no Pátio Branco. E tinha uma irmã lá atrás, ela disse, hoje eu mato a minha vaquinha. E aquilo me chamou a atenção, porque você ouvir isso. No final do culto, procurei a Sônia, né? Aí disse, Sônia, a irmã falou aqui, quem é a vaquinha dela? Aí isso é o marido. Eu disse, não, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Só, meu irmão, é para sorrir, mas eu queria dizer uma coisa a você. Algo te deixa na zona de conforto. Algo te deixa. Pode ser até você vir aos cultos, tão bom, né? Que você vir sem tomar parte nenhuma. Não é tão confortável. Só que Deus está te chamando. Se tu quer crescer espiritualmente, crente, você tem que fazer parte. Sai da zona de conforto. Aquela lista que eu vi, que ela possa ser apagada, não é não? Aquela lista dos declinantes. Declinantes não? Declineltes, sei lá qual é o nome. Que você possa aceitar o desafio do Senhor na sua vida. Em todos os aspectos. Como Abraão aceitou. E ele, além de ser abençoado, principalmente abençoou muitas pessoas. Que você possa ser uma pessoa abençoada, mas principalmente abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, Jesus.